Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Será que você pode nessa noite dar um glória a Deus? Porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. E o diabo vai ser envergonhado mais uma vez, amém? Glória a Deus. Cadê o povo que vai morar no céu? Ai, glória a Deus, amados. É muito bom quando nós estamos unidos num só propósito, para adorar e bendizer o nosso Deus, para dizer o tamanho do nosso Deus. E o diabo vai retroceder. Quantos creem assim? Ele vai retroceder, porque ele não tem poder sobre a vida daqueles que fazem parte da Igreja de Jesus. Aleluia! Será que você pode fechar os teus olhos, levantar as suas mãos, que nós possamos nesse momento invocar o nome do Senhor? Aquele que invoca o Senhor acha, aquele que procura encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E nós cremos que nós estamos aqui convictos que nós iremos sair daqui totalmente transbordantes da presença do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que nós estamos aqui por um convite do Senhor, porque na tua agenda, Pai, já estava traçado eu estar aqui. Eu creio, Pai, que toda palavra ministrada deste altar chegará aos nossos corações, irá mudar a nossa jornada, a nossa história. Nós estamos aqui, Senhor, convictos que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que imaginamos, sonhamos. Por isso, Deus, nós colocamos a nossa confiança em Ti, porque sabemos que o Senhor habita no meio de nós, habita no meio dos nossos louvores. E sabemos, Pai, que neste início de culto nós estamos convictos e com os nossos corações ansiosos pela Tua presença, ansiosos para podermos usufruir juntos, em comunhão, para poder receber mais o Teu toque, mais o Teu Espírito. Nós sabemos, Deus, que enquanto estamos louvando, o Senhor está agindo, vai curando, vai sarando, vai libertando, que toda barreira possa cair por terra em nome de Jesus. Nós declaramos o sangue do Cordeiro sobre nós, nos revestindo e fazendo com que a nossa vida seja totalmente fortalecida no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está contigo, Ele está comigo, e nós juntos, nós vamos declarar nesta noite que o inimigo não tem mais legalidade e poder sobre as nossas vidas, porque há poder na oração de um justo, há poder na oração da Igreja de Jesus. Estamos aqui reunidos para bendizer e declarar esse poder sendo liberado sobre nós, a manifestação do poder de Deus sobre a vida dos filhos, sobre a vida das filhas, que se colocaram e disseram sim ao Senhor. Obrigada, Jesus, porque a Tua presença, ela é real e o Senhor já está no nosso meio. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Colocamos os nossos olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé, e colocamos agora a nossa expectativa no Senhor. Tiramos os olhos dos homens, tiramos os olhos daquilo que pode tirar, ofuscar a Sua beleza, e colocamos os olhos em Ti, Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve
ao Senhor. Tudo que tem, tudo que tem fôlego, fôlego. louve ao Senhor, Louve ao Senhor, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes. Eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve Ao Senhor, todo meu ser. louve, louve, Louve ao Senhor, todo meu ser. eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos, guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve Ao Senhor, todo meu ser. então louve, louve Ao Senhor, todo meu ser. não vou me calar, meu Deus, manifestar como não te adorar. então louve, Louve ao Senhor, todo meu ser. e as palmas. Louve e adore ao Senhor. Louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, Louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Tira o pé do chão. Louve ao Senhor, todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus, manifestar como não te adorar. Não vou me calar, meu Deus, manifestar como não te adorar. Não vou me calar, meu Deus, manifestar como não te adorar. então louve, Louve ao Senhor, todo o meu ser. tudo que tem fôlego, louve e exalte ao Senhor. Nas palmas assim, ó. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem Tudo que tem fôlego, fôlego, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem Tudo que tem fôlego, fôlego, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem Tudo que tem fôlego, fôlego, louve ao Senhor. louve ao Agora só a Senhor. igreja. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, mais forte. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego,
Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, todo mundo junto. Tudo que tem Tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor. louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem Tudo que tem fôlego. fôlego. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que há poder na oração de um justo, amém? E quando nós nos levantamos em autoridade pelo Senhor Jesus, o fogo cai. Quando eu oro, E o quê? o diabo treme. É. E quando eu O que canto, acontece? o inferno cai. Onde eu sei, Deus é capaz Do quê? de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, o diabo treme. E quando eu canto, o inferno cai. Onde eu sei, Deus é capaz de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, O que acontece? fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, este fogo cai, Declara. fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, este fogo cai. O meu louvor queima como incenso, e o meu clamor sobe até o trono. De onde vem um fogo santo, e o diabo já caiu, e o diabo já caiu. Ele é um perdedor. O diabo já caiu. Quando eu oro, Meu louvor. O que acontece? chega como incenso, e o meu clamor sobe até o trono. De onde vem o fogo santo? Agora declara. E o diabo já caiu, e o diabo já caiu, o diabo já caiu. Quando eu oro, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, este fogo cai, Declare. fogo cai. Ele cai. Fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Só igreja. Fogo cai. Vai lá. Quando nós oramos este. Mais uma vez declare. Fogo. É pela fé. Aleluia. Quando fogo cai, fogo cai, Fogo cai. Fogo cai. Quando nós oramos,
caiu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aonde a presença do Senhor, o diabo, ele não pode ficar. E eu quero declarar que o Senhor flui nessa noite. E você sente o toque do Espírito Santo na sua vida. Sinta o fluir do Espírito Santo sobre você, alcançando o seu coração, alcançando a sua vida. Ele tem o que você precisa nessa noite. Então peça para Ele, através dessa canção. Peça. Em outro lugar, tantas pessoas, em tantas coisas, eu procurei. Em outro lugar, tantas pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Declare. Oh, aleluia. Teu rio, sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu Mergulhe, rio. mergulhe. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir
quero beber de tuas águas. Diga pra Ele. Aleluia. Eu quero beber de tuas águas. É o que eu mais quero, é o que eu mais quero. Eu mergulharei, Senhor. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir. Eu sinto teu rio de vida. Em nome de Jesus, nós ministramos o rio da vida de Deus, fluindo sobre você, fluindo sobre a sua casa. Oh, o rio que purifica, que limpa, que te cura, que te transforma. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, nós declaramos nesta noite que não há outro como o nosso Deus. Você pode declarar aí do seu lugar: não há outro Deus como o nosso Deus. Declare mais uma vez: não há outro Deus como o nosso Deus, porque Ele é o único Senhor e Salvador. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há declare. Reina sobre a... Aleluia. És o Alfa e Ômega. Tu és Jesus. Oh, Senhor, nós declaramos que Tu és o único, o Alfa e o Ômega, o nosso amor para todos sempre. Vamos declarar todos juntos, como um lindo coral. Não há outro como Tu, soberano e fiel.
mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Aí no seu lugar você pode declarar palavras de amor a esse Deus. Exalte o nome do Senhor. Oh, declare. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, princípio e fim, tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. A igreja declara. És o Alfa. Mais uma vez. És o Alfa. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Olha que interessante. A ciência nos diz que precisamos de no mínimo 4 elementos básicos para a nossa sobrevivência: água, ar, comida e luz. Veja o que a Bíblia nos diz sobre Jesus: eu sou a fonte de águas vivas, eu sou o fôlego da vida, eu sou o pão da vida e eu sou a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, diga boa noite, como é que vai? Seja bem-vindo, bem-vinda. Pode sentar, abençoado e abençoada. Que alegria ter vocês aqui em mais um culto presencial e também todos aqueles que nos acompanham pela internet. Você que é de Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, todos vocês são muito bem-vindos em nosso culto online. Que alegria de estar aqui. Diga aí, para quem está do teu lado, o inimigo tentou.
Ele fez de tudo. Mas estou aqui. Tem uma música que diz assim: o inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. De novo. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. Aleluia! Glória a Deus. Eu não sei como foi sua semana, mas eu sei o que vai acontecer a partir deste culto. Uma unção poderosa do Senhor virá sobre você, e com certeza você será capacitado para vencer toda e qualquer situação no reino espiritual, porque nós sabemos que as investidas, as maiores investidas do inimigo acontecem no reino espiritual, e nós sabemos que temos um Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que pensamos, desejamos, sonhamos, oramos, amém? Diga: em Cristo Jesus, sou mais que vitorioso. Amém, glória a Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 de Reis, no capítulo 4. 1 de Reis 4. Antes, enquanto vocês acham, eu gostaria de recomendar a vocês que conheçam a nossa página do Facebook, Igreja da Fé Cristã. Somos 5.000 hoje que seguem a fé cristã. E se você ainda não está ali, eu não sei por onde você anda, mas eu gostaria muito que você pudesse acompanhar tudo aquilo que acontece aqui em nossa igreja, e vai ser impactante para a sua vida. Amém? Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar tudo que você vê da fé cristã. Diga aí para quem está do seu lado: tudo. Sabe por quê? O algoritmo vai entender que aquele conteúdo é relevante e ele indica. Então, nós precisamos muito dessa corrente para que possamos levar o evangelho ao maior número de pessoas possível. Você deve conhecer também o nosso canal no YouTube. Nós temos ali hoje cerca de 15.000 inscritos. 15.000 inscritos. E somente aquelas igrejas que se destacam muito conseguem chegar a este número e ultrapassar este número de inscritos. Então nós ficamos assim felizes de ter cerca de 15.000 inscritos e ter ultrapassado já 1.200.000 e poucas mil visualizações. Gostaria que todo mês, ou melhor, toda semana você pudesse assistir pelo menos uma ou duas pregações. Dependa do Espírito Santo para que Ele fale ao seu coração, porque somente assim você vai se fortalecer. Se você não se encher de Deus, você não continua a caminhada, porque eu sei que ela é árdua e o inimigo não brinca em serviço. Eu gostaria muito que vocês pudessem se edificar em Deus, em nome de Jesus. Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o comentário e também de compartilhar com algumas pessoas que você gosta, quer bem, ama. Eles precisam muito ouvir falar de Jesus e conhecer Jesus. Amém? Glória a Deus! Conheça o nosso site também, www.igrejadafecristã.com.br. Obrigado. Vamos lá. Diz assim a santa palavra do Senhor: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é
o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, vende, empresta, pede emprestado as vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, que disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai querido, fala conosco neste momento. A tua palavra aberta é a tua boca aberta falando conosco. Que a tua palavra possa trazer revelação ao nosso coração, à nossa alma, e que possamos viver tudo aquilo que tu tens preparado para nós, como teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós encontramos uma mulher desesperada, porém, uma mulher que conhecia a Deus, e por conta de conhecer a Deus, ela procura o homem de Deus. Ou seja, ela entendia que o socorro dela só poderia vir da parte de Deus. O seu marido morrera e ele deixa um legado para ela. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem honrado, e ela aprendeu a servir a Deus por conta do testemunho do seu marido. Logo, depois da sua morte, ela não sepulta a sua fé, continua vivendo com os filhos, e tudo estava extremamente difícil por conta da crise que eles estavam enfrentando. Agora aparecem credores cobrando a dívida do seu marido. Já que você não tem dinheiro, eu vou levar os seus filhos para serem escravos. Naquela época se pagava a dívida assim. Hoje, graças a Deus, mudou, senão um monte de filho ia ter que deixar a sua casa. Eu não sei se vocês sabem, mas o número de endividados no Brasil tem aumentado dia a dia. Por isso nós temos falado da prosperidade bíblica, para que você possa vencer também as suas crises, prosperar e glorificar o nome de Deus. Porque quando nós colocamos a nossa vida em ordem, nós glorificamos o nome de Deus. Agora perceba, ela chega e diz para o profeta: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Amados, quando uma casa teme ao Senhor, ela não vai ficar desamparada. Vou repetir: quando uma casa teme ao Senhor, ela não vai ficar desamparada. E ela diz, aí a palavra diz: e chegado o credor para levar seus 2 filhos, para eles serem escravos, Eliseu lhe perguntou, quando ela procura ele: que hei de te fazer? O que eu posso, em que eu posso te ajudar? Ela, olha o desafio que ele fez para esta mulher: dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. E ela pensou melhor e disse: espera aí, eu tenho uma botija de azeite. Não parece estranho? Ela precisando de ajuda, ela vai ao encontro do profeta, e o profeta diz assim: o que é que você tem na sua casa? Porque existem crises que somente espiritualmente nós vamos vencer. Nós tentamos às vezes de todas as formas, humanamente falando, de sair da crise, da dificuldade, do problema, da luta, mas parece que todo o esforço é vão, até que a pessoa se desgasta de tal forma que entra em depressão, entrega os pontos e desiste de tudo.
Mas a palavra de Deus é que Ele pode mudar a tua realidade. Então veja bem, existe aqui um ensinamento espiritual, uma revelação espiritual muito profunda. O que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Espera aí, eu tenho sim, uma botija de azeite. A única coisa que ela tinha, que se lembrou, que poderia ter valor, era uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede emprestado das vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas, preste atenção. Deus sempre vai te desafiar. O problema é que a nossa fé é tímida. Quando Deus fala, vai, e a gente dá alguns passos, e depois diz, cansei. Mas Ele disse, vai. E a pessoa não entende o que é que Deus está fazendo. Quando Deus desafia você, Ele sabe que você pode chegar mais longe. Ele sabe que você pode fazer algo maior. Ele sabe que você pode romper. Deus acredita em você e você precisa acreditar em você. Aí Deus fala, pega, o profeta diz, pega vasilhas. Não adianta pegar meia dúzia de vasilhas. Ele recomendou, pega muitas vasilhas, não poucas. Pega todas que você puder. Então imagina o movimento que teve lá naquele vilarejo. Os filhos saem, bate lá, ô dona Rosângela, boa tarde, como é que está a senhora, tudo bem? Viu, minha mãe pediu emprestada todas as vasilhas que a senhora tem aí. Aí eu tenho 4, meu filho, me dê as 4, por favor. Neiva, por favor, minha mãe pediu, quantas vasilhas você tem? Eu tenho 2, me dá aqui as 2. Fia, minha mãe pediu as vasilhas, quantas você tem? Eu tenho 6, dá 6 aí. Maria, minha mãe pediu vasilhas, quantas você tem? Aí eu tenho 5, daí as vasilhas. Débora Amaral, quantas vasilhas você tem? Aí eu tenho 3, daí as 3. E assim, eles foram pedindo vasilhas, 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 até que não tinha mais onde colocar vasilha. E era interessante que algo aconteceu, porque o profeta disse assim, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas vazias. Põe à parte as que estiver cheia. Imagina só, você vai fechar a porta e janela da tua casa, para ninguém saber o que eu estou fazendo lá. Porque se as pessoas souberem o que Deus está fazendo na sua vida, elas vão dizer, ela não merece, ele não merece. Elas não vão acreditar, elas vão dizer, não é Deus. Duvido que isso pode acontecer, ou possa acontecer. Fecha a porta, fecha a janela. Sabe o que significa? Muitas vezes a gente tem que fechar a boca. Muitas vezes a gente precisa ser mais discreto. Muitas vezes a gente precisa ser mais reservado. Porque tem gente que fala pelos cotovelos. Ele compartilha os seus sonhos. Lembra de José? Ele falou com a sua família. A família não entendeu. Ele foi criticado, ele foi perseguido por conta do que ele falou. Ele contou o sonho que Deus havia lhe dado. Então eu compartilho com gente que caminha na mesma fé que eu, porque vai orar comigo, porque vai profetizar sobre a minha vida, e porque vai emprestar vasilhas, e porque eles vão ver comigo milagre. Essas vasilhas vão ser cheias e nós vamos viver essa bênção. Então é assim, fecha a porta, fecha a janela. Ninguém pode ter acesso, ninguém pode saber o que eu vou fazer lá. Lembra quando Jesus foi curar Talita Cumi? Ele chega lá, aquela menina estava morta. Aí um monte de gente pranteando, amigos, vizinhos, parentes, familiares. Ele chega e diz assim, sai todo mundo da casa.
Mas eu sou vó, eu sou tia, eu sou prima, eu sou a melhor amiga dela, eu sou a vizinha da direita, eu sou a vizinha da esquerda. Sai. Só vai ficar aqui o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Fecharam as portas e as janelas e o milagre aconteceu. É por isso que muito milagre não acontece na tua vida. Você compartilha com incrédulo. Você compartilha com gente que não tem a mesma fé que você, que não está no mesmo nível de graça. Ela pode não falar na tua frente, mas ela fala por detrás. Aí sabe o que foi que aconteceu? Eles levavam a vasilha, a mãe enchia. Eles levavam a vasilha, a mãe enchia. Eles levavam a vasilha, a mãe enchia. Partiu, pois, dele, fechou as portas sobre si, sobre os filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas os enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha, me dá aqui mais um vaso. Mas ele respondeu: mãe, acabou, não há mais vasilha nenhuma. Olha o que eu vou te falar: se tivesse mais vasilha, Deus enchia. O problema é que a gente não entende como é que funciona. Sabe por quê? Diga comigo: Deus é fonte, não é reservatório. E tem muita gente que pensa que Deus é reservatório. A água do reservatório acaba, mas a água da fonte jorra e não para de jorrar. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela não sabia o que estava por acontecer. Ele lhe disse: vai e vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amados, aqui tem uma grande revelação. Abra os teus ouvidos para entender agora. Deus faz a parte dele na tua vida, mas você tem que aprender a fazer a tua parte. Olha o que o profeta fala: vai e vende o azeite. Ela podia dizer: peraí, eu não sou vendedora, eu sou tímida, eu nunca vendi nada, eu não tenho esse poder de persuasão, eu não levo jeito. Quem fazia as negociações em casa era o meu marido. Eu não herdei este dom dele, eu não sou vendedora. Vai e vende. Ela teria que aprender a ser vendedora e das boas, porque ela teria que vender muito azeite. Ela teria que aprender agora sobre a qualidade do azeite. Como é que conserva o azeite? Como fazer para ele não estragar, para ele não oxidar? Como transportar todo aquele azeite? Como ia ser a logística? Notou? Aqui Deus fez a parte dele, Ele multiplicou. Deus já fez muito na sua vida. Agora você tem que fazer a sua parte. Levanta cedo, se arruma, põe o teu melhor perfume, sai sorridente, fala com Deus, acredite que o melhor está por vir. Profetiza que aquela semana não vai ser uma semana de crise, dificuldade, de luta, de vergonha, de opressão, mas vai ser uma semana de vitória, de conquista, de restituição, de bênção. Porque de nada adiantava os vasos estarem cheios e aquela mulher: o que é que eu vou fazer com esse azeite? Então ela teria que procurar as pessoas certas. Ela teria que dizer: eu tenho o melhor azeite que você possa imaginar. Você nunca conheceu um azeite como o azeite que eu tenho. E é verdade, foi o azeite que Deus multiplicou. Você sabia que Deus está multiplicando os teus dons, os teus talentos, as tuas habilidades? Deus está despertando você, para você não se entregar para a depressão, para você não jogar a toalha, depor as armas, desistir de tudo. Às vezes a gente não está legal, mas daqui a pouco a gente já se repõe. Espera aí, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu nasci para vencer.
Eu nasci para conquistar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Preste atenção, não tem desafio que você não possa resolver. Imagina só, essa mulher ia lucrar tanto, mas tanto dinheiro, que ia pagar a dívida dela, que era muito grande. E ele diz: agora, vocês têm um pé de meia, vocês têm uma reserva, vocês têm uma poupança para viver o resto da vida. É o que Deus tem poder para fazer na minha e na sua vida. Vamos separar o nosso azeite para poder entregar a Deus, para que Ele possa multiplicar esse azeite. Eu não sei se é uma botija grande ou pequena que você tem. Eu não sei o tamanho da sua oferta, nem me interessa. O que eu sei é que quem coloca o seu azeite na mão do profeta, na mão de Deus, vai viver multiplicação. O Senhor vai mudar a tua realidade. Agora me ouça. A palavra diz: crede em seus profetas e prosperareis. Me ouça, você não tem outra saída. Tem gente aqui que não tem mais para onde correr. Tem gente aqui que não tem mais de quem emprestar dinheiro. Tem gente aqui que não tem mais como pagar o que já emprestou. Tem gente aqui que está desesperado. Tem gente aqui que já recebeu ordem de despejo. Tem gente aqui que já recebeu busca e apreensão do automóvel. Tem gente aqui que está atravessando a pior fase da sua vida, com as contas atrasadas. Os negócios não dão certo, não vão, e a pessoa está como essa viúva. Mas você veio ao lugar certo. O Senhor está falando com você hoje. Um milagre vai acontecer na tua vida. Porque este Deus é um Deus de milagre. Ele vai olhar para a intenção do teu coração. Pode ser o último que você tem. Se você não fizer hoje, faça durante a semana. Se você não trouxe em espécie, faça o teu Pix. Se você não trouxe o Pix, faz durante a semana. Se você não pode fazer o Pix hoje, faz durante a semana. Mas entra debaixo desta palavra. A tua realidade tem que mudar. A tua vida tem que mudar. Algo precisa acontecer de sobrenatural na tua vida. E eu vou fazer essa oração agora, daqui a pouco. Entrega o seu melhor agora. Faz o melhor que você pode fazer para Jesus. Ela entregou todo o azeite. Vamos colocar nas mãos do Senhor. Vamos ficar em pé. Reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas terras e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Declare. Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus. Declare. Meu Deus pode. Meu Deus pode. Deus pode fazer muito Mais uma vez. mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio
pode. Meu Deus pode. Deus pode. Deus pode fazer. Vocês. Meu Deus pode. Meu Deus pode. Mais uma vez. Bem forte. De fazer Muito mais. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Diga assim: Pai, Tu és o Deus do impossível. Este ambiente é um ambiente de milagre. Estamos aqui invocando o Teu nome, entregando a Ti o nosso louvor e adoração, porque somente Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa oferta. E que desta oferta possamos colher da Tua abastança, como diz a Tua palavra em Malaquias 3, que nós possamos ter uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que possamos ver o poder da multiplicação. Tira a Tua igreja das dívidas, da inadimplência, da vergonha, da humilhação, do opróbrio, e levanta uma igreja próspera, uma igreja bem-sucedida, uma igreja abençoada em todas as áreas, inclusive financeiramente. A Tua palavra diz que somos abençoados ao entrar, ao sair, aonde colocarmos a palma das nossas mãos e a planta dos nossos pés. Nós queremos levar a Tua bênção, Senhor, tá onde formos, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora e abençoo cada pessoa que aqui está no seu segmento. Abençoa, Pai, este trabalhador. Abençoe, Senhor, e receba o sacrifício do suor do seu rosto, os calos da sua mão e o cansaço do seu corpo. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, toda afronta que essa pessoa tem recebido, toda humilhação, toda perseguição, toda ameaça, toda injustiça. Em nome de Jesus, Pai, prospera os Teus filhos, abençoe os Teus filhos, tira os Teus filhos do deserto, do estreito, do aperto. Multiplica, Pai, tudo aquilo que os Teus filhos têm colocado no Teu altar. E eu quero profetizar que deste altar sai liberação. Libera, Pai, o milagre que este irmão e que esta irmã precisa. Esta pessoa por quem estamos intercedendo, que não está aqui, esta pessoa que nos acompanha pela internet, Deus, faça um milagre ainda esta semana, humildemente nós te pedimos. Multiplica o azeite da viúva, em nome de Jesus, Pai. Multiplica os recursos, multiplica, Senhor, os ganhos, multiplica, Senhor, abençoe esta pessoa, que ela tenha uma reviravolta na justiça, e que ela tenha ganho de causa, em nome de Jesus, Pai. Seja justiça, seja equidade na vida desta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa esta pessoa que precisa da sua aposentadoria, da pensão, que precisa, Senhor, desta indenização. Em nome de Jesus, olha para esta pessoa, Senhor, que precisa de um milagre. Abençoe os empresários, comerciantes, negociantes, empreendedores, profissionais liberais, seja com os Teus filhos. Em nome de Jesus, dê a cada um deles estratégia, sabedoria, discernimento e muita determinação para vencer, em nome de Jesus, amém. Vamos orar, queridos, por algumas pessoas aqui. Diga comigo: Pai, nós abençoamos o José Galierto, que está com embolia pulmonar. Ele precisa de um milagre. Nós colocamos a vida dele em Tuas mãos. Olha para a Nilza, Senhor, que está perdendo a visão.
Nós repreendemos e profetizamos que o Senhor tem poder, Senhor, para frear essa cegueira e reverter este caso. Toca nestes olhos. Olha, Senhor, para esta criança, o Murilo, que tem 4 meses de idade, está internado na UTI deste hospital com meningite. Tu tens poder, Pai, de curar esse menino e fazer um grande milagre na família. Olha, Senhor, também para Marcela, em nome de Jesus, que ela possa, Senhor, ser curada, que ela possa ser sarada, que ela possa ser liberta, ou que o Senhor possa, Senhor, fazer um milagre na vida dela. Em nome de Jesus, colocamos a sua vida em tuas mãos. Abençoamos também o Miguel, neto do pastor Adailto da Neuza, ele, filho da Daniele, em nome de Jesus, pelo seu aniversário, está abençoado. Amém! Podemos assentar. Glória a Deus! Glória a Deus. Amados, é o seguinte, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algo tremendo, do ponto de vista evangelístico. Nós temos uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, alguns dizem que até mais. São muitas pessoas que precisam ser salvas e alcançadas pelo Evangelho. E nós precisamos, de alguma forma, nos mover debaixo da unção de Deus para que isso aconteça. Nós temos cadeiras vazias que precisam ser cheias. Nós temos vasilhas vazias que precisam do azeite que vai ser multiplicado. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite o nosso projeto, que é um projeto que o Senhor mostrou para o pastor Danilo Figueira, lá de São José do Rio Preto. A igreja lá é uma potência, cresceu muito. E esta visão da Casa de Paz é algo realizado hoje em todo o Brasil e fora também do Brasil. Eu gostaria de passar hoje um vídeo para você e gostaria que você assistisse atenciosamente comigo. Que você possa permitir que o Espírito Santo fale no teu coração, porque juntos nós vamos marchar na mesma direção. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, sabe por quê? Porque você precisa ser um mensageiro de paz. Quem sabe, pessoas serão alcançadas através de você por esta estratégia. Nós precisamos encontrar os filhos da paz, casas de não crentes que precisam abrir as suas portas por 7 semanas apenas. E nós estaremos ali, de 2 em 2, levando o Evangelho de Jesus. E pode ter certeza, aqueles que não são crentes, entregam as suas vidas a Jesus e têm uma experiência linda com o Senhor. Amém? O que vamos fazer não é ensinar religião. E eu gostaria que vocês pudessem compartilhar comigo deste momento. Eu estarei assistindo junto com vocês e vamos receber do que o Senhor tem para nós nesta noite. Mas o nosso propósito aqui é Mas o nosso propósito aqui é falar sobre casas de paz. Eu sei que vocês já têm sido instruídos pelo seu pastor, já têm uma boa ideia, porque já estão prontos para sair por essa cidade. Mas eu acho que compartilhando aqui
algumas Mas das o nosso propósito experiências aqui que é nós falar temos sobre tido, casas de porque, paz. Eu sei que na vocês verdade, já têm isso sido não é instruídos uma- pelo uma seu visão, pastor, já têm uma boa é uma ideia, estratégia de porque já evangelismo, estão algo muito prontos para sair simples, por e o essa poder das cidade. casas de paz está justamente Mas na eu sua acho que simplicidade. compartilhando aqui Alguns anos atrás nós algumas das somos uma igreja, experiências que como nós temos você, tido, porque, viu na aí no verdade, vídeo, isso nós não é somos uma igreja visão, com é uma estratégia de pouco mais de evangelismo, 1000 algo muito células em Ribeirão simples, e o Preto, poder das 6.000 casas de paz e está tantas justamente pessoas nessas na células. sua simplicidade. Mas alguns anos atrás, Alguns depois anos de um atrás, tempo nós somos assim, uma igreja, de como você, crescimento viu sobrenatural, aí eu no percebi vídeo, nós somos uma que igreja com a minha igreja estava um pouco mais de migrando 1000 células em Ribeirão Preto, sem 6.000 perceber e tantas pessoas da nessas visão células. celular para a Mas visão alguns anos celulite. atrás, depois Vocês de um conhecem tempo a visão assim, celulite? de crescimento Não conhecem? sobrenatural, A eu visão percebi celulite é o seguinte, é só para que engordar crente. a minha igreja estava migrando A igreja deixa de sem se perceber mover da visão no sentido de celular ganhar para o a visão perdido, celulite. de conquistar a Vocês conhecem cidade, ela visão celulite? passa a se divertir Não com ela conhecem? mesma. A visão As células celulite é o passam seguinte, é só para a engordar apenas crente. cuidar de quem já está lá. E A os igreja crentes ficam deixa gordos, de fortes, se mover bonitos, mas deixam no de sentido produzir. de ganhar o E perdido, eu de percebi conquistar a cidade, que e ela passa a se A minha divertir igreja com ela está mesma. fazendo essa As migração da células visão celular passam para a visão a apenas celulite. cuidar de quem E eu já me está preocupei lá. com isso. Eu disse, meu E Deus, os nós crentes ficam precisamos gordos, fortes, recuperar bonitos, a paixão. mas Precisamos deixam de levar a produzir. igreja a olhar para E eu fora percebi sempre. A igreja precisa que o tempo todo a minha olhar igreja para está fora. fazendo essa migração E da por que visão nós celular para a precisamos visão o tempo celulite? todo olhar para E eu me fora? preocupei com isso. Eu Porque disse, a meu Deus, nossa nós missão precisamos está lá fora. Você concorda recuperar comigo? a paixão. Precisamos levar Amados, a igreja a vocês olhar para são fora uma sempre. linda A igreja aqui. precisa o tempo todo Vocês já olhar são para fora. mais de 7.000 por que pessoas, nós pelo que o pastor precisamos o Domingos tempo estava todo olhar para me fora? falando. Isso é tremendo. Porque a nossa Precisamos dar missão graças está lá a fora. Deus por isso. Você concorda comigo? Mas você não Amados, pode vocês se são sentir uma linda igreja aqui. como parte de um povo Vocês já são bem-sucedido mais de ainda. 7.000 pessoas, pelo que o pastor Eu tive uma Domingos experiência estava alguns me anos falando. atrás, foi Isso é muito tremendo. forte. Precisamos dar E eu quero graças falar a Deus sobre por isso, isso. porque esse é o combustível do nosso Mas você movimento. não pode se sentir Naquela ocasião, nós como estávamos parte de um povo bem-sucedido alcançando, ainda. Eu tive pela uma primeira experiência vez, alguns porque anos depois atrás, foi fizemos muito mudanças forte. na estrutura, mas E eu nós quero falar estávamos sobre isso alcançando porque esse é o a casa combustível das do 1000 nosso células movimento. pela primeira vez. Alguns Naquela anos ocasião, atrás. Depois nós mexemos estávamos na estrutura e essa contagem foi alcançando, feita de uma forma diferente. Pela primeira vez, porque E depois fizemos nós mudanças marcamos na uma estrutura, mas reunião, nós estávamos alcançando uma a casa celebração das com a 1000 igreja. células Naquele pela momento, primeira nós vez. não Alguns cabíamos anos mais atrás. em nosso Depois tempo. nós mexemos Fomos na para o estrutura, ginásio de esportes e da essa cidade. contagem foi feita de uma forma E diferente. quando eu cheguei, era dia 31 de E dezembro, nós marcamos uma último dia do reunião, ano. uma celebração com a igreja. Naquele momento, nós não cabíamos mais em nosso templo. Fomos para o ginásio de esportes da cidade. E quando eu cheguei, era dia 31 de dezembro, último dia do ano, última noite do ano. E quando eu cheguei naquele ginásio, lotado, cheio de crentes bonitos, fervorosos, adoradores como vocês são, eu fiquei tomado por aquela visão. Aqui você não conta isso para ninguém, tá? Mas, de certa forma, lá no meu coração, eu olhei para aquela multidão e me lembrei de quando eu havia chegado a Ribeirão Preto com 20 anos, como um missionário enviado para plantar uma igreja a partir do zero naquela cidade. E ao olhar o que Deus tinha feito, um certo orgulho, assim, um sentimento de satisfação de quem diz assim, uau, olha o que Deus fez, que multidão tremenda, e Ele me usou para isso. Isso aqui, eu com os meus botões, né? E enquanto eu estava ali nessa contemplação, que depois eu fui ver que era absurda, o Espírito Santo me raptou, me tirou dali, assim, sem aviso prévio. O Espírito Santo me fez dar uma volta naquela cidade de Ribeirão Preto, e eu vi, durante alguns minutos, na minha cidade, coisas que, por anos, eu não tinha prestado atenção. Enquanto o culto estava transcorrendo, eu estava percebendo coisas que estavam do lado de fora. Eu vi tanta miséria na minha cidade. Eu vi homens abandonados nas ruas, sem ter alguém, velhos, anciãos, sem ter com quem compartilhar aquela última noite do ano. Eu vi meninos cheirando cola na rua, eu vi bêbados
entrando em casa, arrebentando as portas, ameaçando suas famílias, tanta desgraça, que quando a minha consciência voltou para aquele ginásio cheio de crentes abençoados, ao invés de orgulhoso como eu estava poucos minutos antes, eu estava chorando com muita vergonha de Deus, muita vergonha. Poucas vezes eu senti tanta vergonha de Deus quanto naquele dia. E por que a vergonha? Porque por alguns minutos eu me dei por um pastor bem-sucedido de ter naquela ocasião uma igreja com cerca de 4.000 pessoas, me esquecendo de que do lado de fora haviam mais de 500.000 pessoas perdidas. E a consciência de que eu não posso me dar por bem-sucedido enquanto houver um perdido lá fora, mudou muitas coisas na minha vida e no nosso ministério. Jesus se movia não por ambição. Eu acredito que a ambição seja um combustível muito poderoso. Há pastores se movendo por ambição, há líderes se movendo por ambição, há ministérios fazendo muito, movidos por ambição. Mas o combustível que o Senhor quer nos dar é o mesmo que movia Jesus. A Bíblia diz que Jesus, movido de compaixão, alimentava as multidões. Diga compaixão. Então, nós não podemos nos divertir com a bênção aqui dentro, nos esquecendo de quem está lá fora, alijado de tudo isso. Esse é o nosso motivo. E quando eu percebi que a minha igreja estava começando a perder isso, eu fui buscar a Deus. Eu disse, Senhor, eu preciso de algo que mova de volta a minha igreja para a sua missão. E foi quando Deus abriu os meus olhos para enxergar Lucas capítulo 10 sob uma ótica diferente da que eu sempre enxerguei. Lucas 10 é um texto muito conhecido. Eu já havia, claro, lido e pregado sobre ele tantas vezes, mas quando eu estava nessa busca, o Senhor me mostrou algumas coisas muito simples, óbvias, mas que eu nunca tinha percebido. O que acontece em Lucas capítulo 10? E é aí que nascem as casas de paz. Às vezes eu vou em algum lugar, pastor, e me apresento, olha, está conosco aqui o pastor Danilo, que é o criador das casas de paz. Eu já corrijo, eu não sou criador de nada. Quem inventou esse negócio foi Jesus. Está na Bíblia, eu só percebi. Porque o que Jesus fez em Lucas capítulo 10? Eu vou dar para você aqui aquilo que você já conhece, mas sob a minha ótica. E vai ajudar você. Em Lucas capítulo 10, Jesus chamou 70 novos convertidos. Eu quero enfatizar que eram 70 novos convertidos. Eram discípulos de Jesus, sim, novos convertidos. E por que eu digo que eles eram novos convertidos? Em primeiro lugar, porque na equipe de Jesus só tinha novo convertido. Você já parou para pensar que Jesus, no final do ministério dele, quando Jesus chegou ao final do seu ministério terreno, o crente mais maduro da igreja de Jesus tinha 3 anos de conversão? Então, Jesus só tinha novo convertido na turma dele. E aqueles 70, mais ainda, porque a Bíblia diz que eles foram cumprir a sua missão e quando voltaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, nós expulsamos demônios. Ou seja, até aquela ocasião, eles não haviam experimentado nem coisas básicas como expulsar demônios. Foi a primeira vez. E eu estou enfatizando que eram novos convertidos, por quê? Porque essa estratégia não depende de bagagem. As casas de paz, elas são implementadas por pessoas que, claro, têm uma experiência com Deus. Precisam ser pessoas convertidas. Mas não precisam ser pessoas experientes. Não precisam ser líderes. Não precisam ser pessoas super preparadas, absolutamente bem treinadas, não. Porque a missão que elas terão é muito simples. Então Jesus chama 70 novos convertidos, os organiza de 2 em 2 e dá a cada dupla uma missão. Qual foi a missão que Jesus deu àquelas duplas? Olha, vocês vão se espalhar por essa região, vão inclusive para aldeias, cidades diferentes,
vocês vão fazer contato com pessoas. Eu estou parafraseando, mas você pode conferir absolutamente tudo que eu estou te falando em Lucas capítulo 10, ok? Eu só estou traduzindo aqui da minha forma. Então Jesus manda esse pessoal de 2 em 2 fazer contato, bater na porta da casa de pessoas que possivelmente eles nunca tinham visto. E Jesus diz assim: quando vocês entrarem numa casa, digam dentro daquela casa: a paz de Deus seja nesta casa. E Jesus disse: se houver ali um filho da paz, diga comigo, filho da paz. Esse termo é muito importante para nós, o filho da paz. Nós vamos usar isso. Foi Jesus que inventou esse termo. Jesus disse: se houver ali um filho da paz, permaneçam naquela casa, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino, até que eu vá. Na verdade, Jesus, no capítulo 10, versículo 1, diz que Jesus os enviou adiante da sua face, aos lugares aonde ele iria. Ou seja, Jesus prometeu que iria em cada uma dessas casas. Ele disse para essas duplas: encontrem um filho da paz. Quem é o filho da paz? É alguém que não me conhece, mas que, ouvindo vocês falarem, está disposto a abrir a sua casa e receber vocês. Quando vocês encontrarem, se vocês baterem na porta de uma casa e a porta não se abrir, vocês não forem bem recebidos, não percam a paz. Jesus diz: batam o pó, saiam, procurem outra porta. A paz vai retornar para vocês. Então essa estratégia, gente, não é para ninguém perder a paz, ok? Não precisa ficar aflito. É para distribuir a paz. Mas se vocês forem bem recebidos, Jesus disse: fiquem naquela casa. Permaneçam ali, não mudem de casa em casa. Fiquem naquela, comendo do que for oferecido. E o que vocês vão fazer ali? Vocês vão pregar o evangelho do reino, vocês vão curar os enfermos, enfim, vocês vão abençoar as pessoas. Gente, eu pagaria caro, mas pagaria mesmo, para saber como foi. Às vezes eu fico me mordendo, porque a Bíblia não conta tudo. Você não é assim não? Curioso? Quem é curioso aqui? Pois é. Eu queria que a Bíblia contasse como foi aquele tempo, mas não conta. Mas a Bíblia conta como voltaram os 70. Diz que voltaram os 70, todos, sem exceção, possuídos de alegria. Uau! Você já viu um crente possuído de alegria? Gente, eu tenho visto crente possuído de raiva, de inveja, mas um crente possuído de alegria é muito poderoso. E por que eles voltaram possuídos de alegria? Porque eles foram usados por Deus. Eles diziam: Senhor, até os demônios se submeteram a nós. E Jesus disse: não foi só isso, meus filhos. Na verdade, vocês estão aí felizes porque venceram demônios. Eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Como quem diz assim: o prejuízo que vocês deram ao inferno foi muito maior do que vocês puderam perceber. Amém? Bom, quando eu li Lucas capítulo 10 com essa ótica, falei: pronto, vou fazer isso com a minha igreja. Vou enviar todo mundo, os novos convertidos, os adolescentes, os velhos, os líderes, todo mundo. Vou organizar todo mundo de 2 em 2 e vou desafiá-los a saírem pela cidade em busca de quem? Dos filhos da paz. Quem é o filho da paz? O filho da paz é alguém que não conhece Jesus, ou eventualmente alguém que já seguiu a Cristo, mas que o abandonou, está desviado. E nós vamos oferecer paz para as pessoas. E aquelas pessoas que abrirem a porta para nós, nós vamos entrar nessa casa. E nós vamos permanecer nessa casa por um tempo. E nós determinamos, no nosso caso aqui, 7 semanas, a princípio. Porque, na verdade, nós não queremos ficar 7 semanas numa casa, nós queremos ficar para sempre. Mas nós propomos 7 semanas. E assim nós temos feito já há 6 anos. Todos os anos, uma vez por ano, a comunidade cristã de Ribeirão Preto se move na direção dos filhos da paz. Nós vamos fazer contato com pessoas e vamos descobrir quem são as pessoas que estão
precisando de Deus e com o coração aberto. E aí nós entramos na casa delas e aí permanecemos. Nesse ano, agora há um mês e pouco, nós terminamos a nossa campanha desse ano. Foi o ano em que nós entramos no menor número de casas de paz. Parece que o nosso pessoal estava, num momento que nem todo mundo se moveu como nos anos anteriores. Esse ano nós estabelecemos 1.315 casas de paz. Há 2 anos atrás, num só dia, nós entramos e permanecemos em 1.800 e tantas casas. Eu estou falando de casas de pessoas não convertidas. E não é que nós entramos para fazer um culto ali e depois saímos e deixamos um folheto. Não, nós entramos naquela casa e nós permanecemos por pelo menos 2 meses naquela casa, pregando o evangelho do reino e orando por milagres. E vendo milagres acontecer. Todos os anos fazemos isso. Se você perguntar, mas por que vocês só fazem uma vez por ano? Porque no nosso caso, de fato, toda a igreja entra, é muito intenso. E depois nós precisamos de tempo para fazer outras coisas, no resto do ano. Consolidar essas pessoas, levá-las ao batismo, levá-las ao discipulado, levantar novos líderes. Então a igreja não vive só de ganhar pessoas. Ok? Eu estou conseguindo me expressar, você está entendendo? Muito bem. Como é que a gente se prepara para as casas de paz? Todos os nossos conceitos são inspirados por Jesus. Quando Jesus enviou os 70, embora eles não fossem pessoas que necessitassem de um grande treinamento, Jesus advertiu sobre algumas coisas. Primeira delas, oração. Jesus disse, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não é para um piquenique. Não é para um parque de diversões. Vocês vão entrar num território hostil. Porque quando você entra numa casa, você não entra numa casa desocupada. Tem um valente ali, dizendo, essa casa é minha. Então, nós não fazemos isso sem muita oração. Costumamos ter, no mínimo, 1 mês de oração com toda a igreja, pela cidade. Nesses últimos 2 anos, um grupo de intercessores da nossa igreja, Ribeirão Preto, tem um anel viário de 48 quilômetros. É uma pista que contorna a cidade e toda ela dá 48 quilômetros. Nós tivemos um grupo de intercessores que, por conta própria, resolveu dar 7 voltas na cidade orando pela colheita das casas de paz. É claro que eles não fizeram isso de uma vez. Então, a cada fim de semana, eles davam uma volta. Eram 11 horas de caminhada, orando pela cidade. E dizendo, Senhor, desata a salvação, liberta a mente das pessoas, leva-nos aos filhos da paz. Então, eu estou te contando isso porque eu acredito que o resultado final vai ser proporcional ao movimento de oração que a igreja faz. Amém, gente? Jesus disse, olha, a seara é muito grande. Foi nesse contexto que ele disse. É muito grande. Roguem ao Pai que envie trabalhadores. Tem que haver rogo. Então essa é uma dica. Outra coisa que Jesus falou quando enviou 70 foi o seguinte, olha, se vocês encontrarem alguém pelo caminho, não cumprimentem. Sigam adiante. O que Jesus estava ensinando? O povo ser mal educado? Você acha que Jesus estava ensinando seus discípulos a serem mal educados? Não, né? Jesus estava falando sobre foco. Diga foco. Ou seja, agora vocês precisam se concentrar numa missão. Vocês vão encontrar um filho da paz e entrar na casa dele. Então não percam tempo com outras coisas. Põe o foco nisso. Porque se a igreja ficar distraída com um monte de coisa, ela não vai conseguir fazer a colheita no nível mais excelente. Então nós colocamos todo o nosso foco. No nosso caso, não será o caso de vocês aqui. E aqui eu abro um parêntese para dizer que quando eu conto a nossa experiência, é apenas uma experiência. Nós não criamos um modelo que tem que ser rigidamente seguido por ninguém. Ok? Então, cada ministério entende como aquilo vai se adaptar melhor. No nosso caso, nos últimos anos, durante esse período,
nós, inclusive, nós não suspendemos as nossas células, mas as reuniões de células passaram a ser só reuniões de supervisão. O líder de célula se reunia com seus discípulos para saber como é que estão as casas de paz deles, que dificuldade eles estão tendo para orar juntos, mas durante esse tempo a gente não tinha preocupação de fazer uma célula normal, porque nós estávamos, na verdade, com as nossas células pulverizadas na cidade. É para todo mundo. Nós, lá em Ribeirão Preto, enviamos todo mundo. É convertido, já está batizado? Vai. Mas eu sou um adolescente? Vai. Aliás, acontece cada coisa. Acho que na primeira ou segunda edição das Casas de Paz, estamos terminando um culto, e um garoto, dos seus 15 anos, cabelinho arrepiado, moicano, chegou para mim e falou: e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. Aí ele mostrou um garoto que estava com ele, de uns 13, falou: esse aqui é meu discípulo. Eu já gostei da história, falei: esse menino entende da coisa, né? Eu falei: tudo bem, tudo bem. Então, pastor, nós começamos uma casa de paz na casa aqui do fulano. Eu falei: mas se ele é seu discípulo, ele é crente. Casa de paz não é para ser na casa de crente, é para ser na casa de pessoas não crentes. Ele falou: tudo bem, pastor, mas ele é crente, mas o pai dele não é. E o pai dele aceitou. Eu falei: então está valendo. Ele falou: então, pastor, e o menininho do lado só, né, confirmando. Começamos a casa de paz, pastor, o pai dele estava cego, porque deu uma doença e o médico disse que se o pai dele operasse, ele tinha possibilidade de recuperar 10% da visão. Então, ele não estava enxergando nada. Aí, pastor, eu fiz o que o senhor mandou. Eu cheguei lá, primeira reunião, peguei óleo e lambrequei no olho do pai dele. E orei. E o menininho só confirmando. Ele falou: e não aconteceu nada, pastor, na hora. Mas no dia seguinte, pastor, o pai dele, na hora que acordou, abriu os olhos. O pai dele está enxergando perfeitamente. Minha casa de paz está bombando, pastor. Está assim, ó. Então, isso é uma experiência entre muitas experiências de cura, de milagres. Por quê? Porque quando nós enviamos as pessoas, nós enviamos com uma autoridade. Quando os discípulos voltaram dizendo: Senhor, foi maravilhoso, Jesus diz: claro, eu vos dei autoridade. Então é muito importante que as pessoas sejam enviadas, que as duplas sejam enviadas debaixo de autoridade. Nós fazemos um culto antes e enviamos, ungimos os líderes, ungimos as duplas, todo mundo. Você está ungido para fazer milagres, para impor as mãos sobre cancerosos. Por quê? Porque você não está indo em nome da igreja, não está indo em nome do pastor. Você está indo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E as pessoas que creem nisso vão. E como a igreja, tanto antes quanto durante aquele período, no nosso caso, 7 semanas, como a igreja está em forte esquema de oração, os milagres acontecem. Amém? Então, nós estamos indo, em primeiro lugar, para abençoar as pessoas. Mas, claro, nós queremos salvar as pessoas. E nós queremos, inclusive, isso só vai ficar claro para elas depois, nós queremos que aquela casa de paz que se abriu se transforme, se possível, numa nova célula. Então, é uma estratégia de evangelismo, mas é uma estratégia de multiplicação celular. Ok? Muito bem. Como é que a gente acha o filho da paz? Porque não está escrito na testa de ninguém, filho da paz. Não está. Ok? Então, nós precisamos achar os filhos da paz. Como é que nós fazemos? Lá, nós costumamos dar um tempo. Nós marcamos o dia D. O dia D é o dia em que todas as casas de paz vão começar. Essa é a nossa experiência. E nós temos uma facilidade, porque nós temos um programa na TV, que vai para 80 cidades da região. Então, nós usamos o programa, que é no domingo de manhã, para dar o start. Então, as pessoas... Vamos dizer que eu marque o dia D para daqui a um mês. Então, eu libero, eu envio as duplas,
E eles vão fazer contatos com pessoas, a começar por gente que eles conhecem, seus amigos, seus familiares, enfim, não é? Mas vão fazer contatos com pessoas que eles não conhecem também. Por exemplo, uma boa forma de encontrar um filho da paz é a seguinte: está todo mundo ligado nisso, né? Então, naquele período que antecede o começo da campanha, as pessoas estão buscando um filho da paz. Ela já sai de casa, né, de manhã para o seu trabalho, mas pensando, não, Deus vai me dar uma oportunidade de conhecer alguém hoje, ou de contactar alguém que tem o coração aberto, que precisa de Jesus. E uma boa forma é o seguinte: abordar uma pessoa. Vamos dizer que você para num posto de gasolina, o frentista está ali abastecendo seu carro, ou o gerente do posto está dando sopa, e você começa a conversar com ele, e chega num ponto que você diz assim: vem cá, tem alguma coisa roubando a sua paz? Roubando a sua tranquilidade, a tranquilidade da sua família? Tem alguma coisa preocupando você, angustiando você? Gente, eu não sei aqui em Marília, mas lá em Ribeirão Preto, a gente não precisa andar muito para encontrar gente com problema. Aqui é assim também? Aqui é assim também? Eu sabia, só estava querendo confirmar. Então, você pergunta para uma pessoa se há algo roubando a paz dela, roubando, não é, a tranquilidade do lar. Se ela compartilha um problema, puxa, olha, eu estou com o meu casamento destruído, eu estou com um filho nas drogas, eu estou com uma pessoa enferma na minha casa, morrendo. Pronto, mordeu a nossa isca. Porque se ela compartilha um problema, nós vamos desafiá-la, nós vamos dizer, seja ela um conhecido de muito tempo ou não, nós vamos dizer: você topa buscar a Deus? Eu sirvo a um Deus de milagres. Vamos buscar a Deus por essa situação, para que a paz volte à sua casa? Se a pessoa não fecha a porta, a gente entra. Então, se ela não fecha a porta, eu falo: olha, vamos fazer o seguinte, durante 7 semanas vamos buscar a Deus. Eu vou na sua casa, eu vou levar um amigo meu. Nós vamos orar com você, um tempo muito rápido, uma reunião muito simples, onde nós vamos compartilhar com você um princípio de fé, e nós vamos orar por essa questão. Porque, afinal de contas, nós fomos levar paz para dentro daquela casa, então nós precisamos atingir o problema que está roubando a paz, certo? Então, por exemplo, esse ano, nós estávamos nesse período que antecedia o dia D. E eu estava procurando um filho da paz também, porque lá todo mundo, pastor, todo mundo abre casa de paz. E os pastores, às vezes, têm um grande problema, não é, pastor Domingos? Que a gente é uma ilha cercada de crentes por todos os lados. Às vezes, eu olho para o lado, só tem crente, eu trabalho num ambiente que só tem crente, eu estou todo dia cercado de crente. Mas, ok, eu tenho que fazer caminhos para fora. Aí um dia eu acordo e oro: Senhor, eu quero uma oportunidade hoje. Eu quero achar o meu filho da paz. Eu quero abrir minha casa de paz. Saí. Fui fazer as minhas atividades. E entrei numa ótica para mandar fazer as lentes desse óculos aqui. Entrei na ótica, uma moça me atendeu. Começamos a conversar. Eu percebi que ela era muito ansiosa. Começamos a conversar, ela começou a abrir o seu coração ali, a vendedora da ótica. E dizer que ela faz um tratamento psiquiátrico, porque ela é muito ansiosa e tal, pronto. Me deu a oportunidade. Eu falei: querida, você precisa conhecer Jesus. Você precisa de paz, você não vai ser psicólogo, tudo bem, você pode fazer o tratamento, ajuda, mas você precisa de uma experiência com Jesus. Você já ouviu falar de casas de paz? Ela: não. Quando eu falei casas de paz, as outras 2 moças vendedoras já encostaram. O que é isso? Falei: vem cá que eu vou falar. Bom, para resumir, eu saí daquela ótica com meu óculos novo e com uma casa de paz aberta, com as funcionárias da ótica. E essa casa de paz, então, transcorreu durante esses últimos meses, não é? E nós abrimos dessa casa de paz 2 células. Uma de rapazes, que eram os namorados das meninas que estavam lá na ótica, e com elas. Então, abrimos uma célula de rapazes e uma célula de moças, que eu entreguei para minha filha e para o meu genro cuidar. Já estão consolidando esse pessoal aí. Notou como se faz? Quer dizer, nós estamos buscando o filho da paz, então vamos estabelecer um contato e vamos propor
Abre a sua casa, vamos buscar a Deus. Deus é um Deus de milagres. Se uma pessoa abre a sua casa, pronto. Aí nós combinamos, vamos começar tal dia. Como lá nós marcamos o dia para todas as casas de paz começarem, então todas começam no mesmo dia. Vocês estão entendendo? E nós usamos o nosso programa de televisão. Isso é só um detalhe, nós temos essa facilidade. Porque pela televisão, na primeira reunião da Casa de Paz, eu prego em todas as casas de paz. Preparamos um programa especial para isso. E depois, cada Casa de Paz vai seguir a sequência das 7 semanas, de acordo com a conveniência, o dia, a hora, e depende dos filhos da paz e dos semeadores. Nós chamamos essa dupla de semeadores da paz. Ok? Então, fazemos as 7 semanas. Eu não sei como o pastor Domingos vai trabalhar isso, não tivemos o tempo para conversar detalhadamente, mas nesse material que nós usamos e que muitas igrejas usam, eu preparei 7 ministrações. São 7 palavras muito simples, que qualquer novo convertido, que um adolescente pode compartilhar. Mas são simples, mas não são aleatórias. Elas estão organizadas de uma maneira muito inteligente. E essa inteligência é do Espírito Santo. Não é minha, não. Por quê? Porque no dia na primeira reunião da Casa de Paz, cada ministração dessa, das 7, é baseada num episódio bíblico em que nós estudamos o que aconteceu numa casa quando Jesus entrou naquela casa. Ou quando alguém enviado por Deus entrou numa casa e o que aconteceu ali. E estrategicamente, irmãos, nós começamos com a experiência de Cornélio, que está em Atos capítulo 10. Quem era Cornélio? Cornélio era um cara religioso, gente boa, que dava esmolas, que fazia orações, mas que estava perdido, porque não conhecia Jesus. E Pedro, com alguns irmãos, foi à casa de Cornélio. Quem conhece a história de Cornélio aqui? Quem conhece? Ok. Pedro foi à casa de Cornélio e para pregar o evangelho ali. Mas quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele não encontrou só Cornélio. Porque Cornélio tinha reunido seus amigos e os seus familiares. Então a casa estava cheia. E a colheita foi grande ali. Então, intencionalmente, nós falamos sobre Cornélio na primeira reunião. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós queremos dizer para as pessoas, olha, você pode ter religião, você pode ser até gente boa, mas sem Jesus você está perdido, você precisa da salvação. E a segunda coisa que nós queremos dizer na primeira reunião é a seguinte, não é só você que precisa disso. Há pessoas que você conhece, há pessoas que você ama e que também precisam de paz. Por que você não faz como Cornélio e chama essas pessoas para a próxima reunião? Então perceba que nós não estamos querendo apenas trabalhar com o Filho da Paz, aquele que abriu a porta para nós. E nem somente com a sua família imediata, os que vivem naquela casa. Nós queremos também usar essa pessoa como ponte para nós alcançarmos outras pessoas. Ok? Mas, normalmente, essa pessoa vai estar um pé atrás. Ele não é crente, ele está desconfiado, né? O que esses crentes vão aprontar aqui na minha casa? Então, se você falar assim, convida outras pessoas para virem, a princípio, a maioria deles não vai convidar. A não ser que seja um cara daqueles animadão que a gente encontra por aí, né? No ano retrasado, aliás, há 3 anos, eu abri uma casa de paz com um moço chamado Juliano. O Juliano, na primeira reunião que eu fiz, antes de eu falar do Cornélio, ele já encheu a casa. Eu cheguei para reunir com ele a esposa, tinha umas 12 pessoas lá. Então, eu fui para a galera, né? Aproveitei. O Juliano hoje é um líder de célula super frutífero, foi ganho numa casa de paz comigo. Era um empresário que estava quebrado. Quando eu perguntei para ele, você está bem? Ele falou, não. Eu falei, então, eu tenho algo para te dizer. Então, ok. Então, nós desafiamos essa pessoa a convidar, mas não apenas desafiamos a convidar, nós forçamos um pouco a barra. Você sabe forçar a barra para salvar gente? Não. Se você não sabe, você tem que aprender a forçar a barra para salvar gente. Porque a salvação é um negócio desesperador, as pessoas estão indo para o inferno, então não dá para você ficar pedindo licença.
você vê um incêndio, uma casa pegando fogo, você vai falar assim: ô moço, posso entrar para te salvar? Vai fazer isso? Vai não, né? Vai meter o pé na porta e vai fazer alguma coisa. Pois então nós precisamos ser um pouco agressivos. Então, nessa primeira reunião, o que a gente faz? Quando vê que a pessoa não vai ter aquela atitude de chamar: vem cá, fulano, não tem aqui vizinhos que você se relaciona, pessoas que você conhece, que você troca uma conversa de vez em quando? Tem. Então, vamos lá agora. Terminou a primeira reunião, depois da primeira reunião, vamos bater na porta do seu vizinho, vai lá comigo, porque se eu chegar lá sozinho, não vai nem me dar bola. Aí a gente vai lá com o filho da paz, né? Olha, seu fulano, estamos aqui fazendo, a partir de hoje, uma reunião na casa do seu amigo aqui, para abençoar as famílias. E por que o senhor não vai? Se o cara falar assim para a gente: ah, tá, eu vou. A gente fala: então tá, eu passo aqui um pouquinho antes, só para te lembrar. Porque senão, né, ele dá um drible e deixa a gente a ver navios. Quem está entendendo o espírito da coisa? É para salvar o máximo possível, gente. Muito bem. Então, vamos 7 semanas. Primeira reunião, usamos lá Cornélio. Na segunda reunião, a gente fala sobre Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu já não era tão gente boa assim, né? Zaqueu era um publicano, malandrão. Mas quando Jesus entrou na casa dele, o que aconteceu? Conversão. Zaqueu mudou de vida, Zaqueu se arrependeu. Zaqueu disse: Senhor, eu tenho defraudado tantas pessoas, eu preciso restituir. Então, na segunda reunião, nós estamos falando sobre conversão, mudança de vida, arrependimento de pecados. Então, percebe, não é a nossa proposta enganar as pessoas, nós queremos pregar o que Jesus mandou pregar, o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É o evangelho do governo de Deus sobre a vida das pessoas. E assim vamos, semana após semana, ministrando a cada semana. A reunião deve ser uma reunião curta, como uma reunião de célula, normalmente. Uma reunião que não passe de 1 hora, no máximo 1 hora. Uma reunião onde você não vai botar o cara lá sentado, pegar um microfone, vestir uma gravatinha, nada disso. É uma reunião de interação, né? Onde você vai compartilhar aqueles princípios com aquelas pessoas e vai ter um tempo de oração por elas a cada semana. Por aqueles problemas. Tem uma pessoa com câncer naquela casa, ora, impõe as mãos, semana após semana, impõe as mãos e ora. Profetiza sobre essa pessoa. E assim nós vamos fazer durante as 7 semanas. O que vai acontecendo com o processo é que muitas pessoas vão se convertendo, outras não. Mas todas têm a oportunidade da salvação. Um detalhe: os nossos cultos durante aqueles 2 meses, são 2 meses, né? 7 semanas, na verdade são 8 semanas, porque tem o dia D e depois mais 7 semanas. No nosso caso, vocês vão fazer aqui de uma forma diferente. Mas durante o período das casas de paz, como eu falei, nós colocamos o foco nisso. Então, as nossas reuniões gerais da igreja, em todos os nossos cultos durante aquele período, nós temos o momento dos filhos da paz. Então, normalmente, antes do pastor pregar, depois do louvor, vai alguém lá na frente, ou mesmo o pastor, e fala assim: vem cá, gente, tem alguém aqui que é um filho da paz, que abriu a sua casa para nós, ou que está frequentando uma casa de paz e que nunca esteve aqui nessa igreja? Aí é festa, meu irmão, porque nesse período os cultos estão cheios, todos os cultos estão cheios de visitantes. Por quê? Porque os semeadores da paz lá na casa de paz estão, desde a primeira reunião, também trabalhando para que aquelas pessoas venham a um culto da igreja. Para que elas percebam o ambiente da igreja, para que elas percebam que não são só 2 pessoas que estão orando por elas, mas que tem uma multidão orando por elas. Isso é impactante para elas. Então, nesse momento, eu chamo os filhos da paz: vem aqui para frente. E é um momento de muita alegria, porque sempre tem muita gente pela primeira vez. E aí vem o semeador da paz, vem junto com o filho da paz, com aquele sorriso 2 por 2. Por quê? Porque ele está feliz, ele está sendo usado por Deus. E aí nós temos um momento de oração por eles, consagramos aquelas casas. Nós usamos um símbolo, nós não exploramos nenhuma forma de supersticiosidade. Nós usamos eu não sei se a gente trouxe ali, se o Moisés trouxe, um chaveiro com 7 chaves.
E as chaves são uma forma didática de que as pessoas guardem o que foi ministrado. Então, em cada chave está escrito o tema da ministração daquela semana e o texto bíblico principal. Então, a cada semana nós pegamos, né, os líderes ali, os semeadores da paz, pegam aquela chave e dá para o filho da paz, para ele botar no chaveiro. Então, ele vai botando no chaveiro até completar 7 chaves. É uma forma também de incentivar a pessoa a ir até o fim, a não falhar, não perder o ciclo. Né? Não são coisas fundamentais, mas são coisas que motivam as pessoas. Ok? E essa recepção na igreja é sempre muito importante. Quando vai chegando já lá pela 5ª semana, 6ª semana, nós já estamos começando a falar do encontro para essa pessoa. Vocês fazem um encontro aqui, faz parte da consolidação dos novos convertidos. Lá também nós já fizemos no ano, 2 ou 3 anos atrás, eu já me confundo, nós fizemos um encontro com quase 600 novos convertidos. Só um encontro, primeiro encontro. Já pensou? E assim estamos fazendo agora, não é? Já fizemos, depois dessa rodada, já fizemos 2 encontros, vamos ter outro daqui a 3 semanas, e vamos fazendo encontros até todo mundo que foi ganho participar do encontro. Quando termina as 7 semanas, essas pessoas estão absolutamente evangelizadas. Muitos milagres aconteceram. E aí nós vamos puxar a rede. O que é puxar a rede? É saber quem se converteu, quem está afim. Não é? Na minha casa de paz, esse ano, aconteceu isso. Quando chegou lá na 5ª semana, eles mesmos já começaram a falar, mas pastor, está acabando, e aí como é que vai ser depois? Eu falei, depende de vocês. Se vocês querem continuar, vamos continuar. Não, nós queremos continuar. Então tá combinado, vamos continuar. Isso aqui vai ser uma casa de paz perene. Na verdade, virou 2 células. Né? Então, é assim que a gente faz. Quando termina, nós vamos fazer os encontros para levar todo esse pessoal. Normalmente, nós fazemos uma grande celebração dos Filhos da Paz, para trazer todo mundo, não é, para um culto especial. Às vezes, a gente faz esse culto em praça pública, porque quando vem todo mundo não cabe, nem a nossa igreja cabe no nosso tempo. Nós temos um auditório com 3.000 cadeiras, mas não cabe nem a igreja. Então, às vezes, nós vamos para a praça. Temos uma praça lá perto e fazemos a céu aberto. E assim nós temos feito a cada ano uma colheita tremenda, temos deixado a semente plantada no coração de muita gente também, que não se converte agora, mas que, né, nessa casa de paz que eu fiz esse ano, uma das moças que era vendedora na ótica, ela tinha feito a casa de paz 2 anos atrás, e ela não se converteu, ela se converteu agora. Ela quis fazer de novo, porque foi bom, mas ela não se converteu lá atrás. Enfim, meus irmãos, esse é o aspecto geral. Né? É assim que nós temos feito, é assim que a maioria das igrejas que eu tenho acompanhado centenas de igrejas que estão fazendo isso, né? E tem sido não apenas uma forma de nós ganharmos vida, mas tem sido uma forma tremenda de gerar novos líderes. Porque, por exemplo, vamos imaginar, uma casa de paz foi dirigida por 2 pessoas novas convertidas que não fizeram a nossa escola de crescimento, que é a escola de líderes. Nós temos uma escola de preparação de líderes. Mas vamos dizer que 2 pessoas estabeleceram uma casa de paz e elas não fizeram o treinamento. E a casa de paz delas vingou, as pessoas se converteram, estão querendo continuar. O que nós fazemos? Nós dizemos, olha, você tem aí uma célula embrião. Se você quiser dar sequência nessa célula, você tem que agora, imediatamente, entrar na escola de crescimento. E aí você vai continuar dirigindo essa célula, claro, sob supervisão, enquanto você faz o treinamento. Se você não entrar imediatamente, você não está treinado para ser um líder de célula. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos te manter aqui, porque essas pessoas estão vinculadas a você, mas nós vamos trazer um líder que já foi treinado e botar para assumir essa célula. Como a maioria dessas pessoas não está querendo entregar o osso, porque elas estão amando ser usadas por Deus, o que elas fazem? Elas entram na escola de crescimento, coisa que antes elas não estavam interessadas em fazer. Não é? E nós sempre programamos o começo de novas escolas de crescimento logo depois da campanha das Casas de Paz, para que esses líderes sejam
treinados e deem sequência ao processo. Beleza? Ok? Ok. Pastor, Paulinho, seria acende a luz para interessante nós, abrir por pra alguma favor. Pergunta, tá bom assim? Eu gostaria de entender, agradecer irmão? imensamente a vocês Isso é como pela nós fazemos. paciência de assistirem este vídeo, porque eu acredito que ele é tão importante. Acorda aí quem está do teu lado. Diga, acorda. Gente, ir com a Janaína no cinema é uma tristeza. Ela dorme. Um dia estávamos lá no cinema, o Andrezinho, tia Jana, acorda, tia Jana, você está roncando alto, não está deixando a gente assistir o filme. Mas perceba, quantas pessoas estão necessitadas, não de religião, mas de Jesus. Eu pensava lá atrás que estava no caminho certo, mas um dia eu conheci o Jesus da Bíblia. Eu tinha sido apresentado à religião. E a Bíblia diz que existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é a morte. E não tem coisa pior do que uma pessoa estar afastada de Deus e pensar só em trabalho, ganhar dinheiro, ficar rica, comprar, vender, investir, esquece até da família. Mas como é bom a gente tirar o pé do acelerador, e às vezes Deus usa a necessidade, às vezes Deus usa a crise, às vezes Deus usa a doença, às vezes Deus usa alguma coisa para chamar a nossa atenção, porque nós não podemos viver sem Deus. Então existem caminhos que o final deles é a morte espiritual, a separação de Deus. Então eu gostaria de dizer para vocês, que na quinta-feira, depois da reunião da nossa célula, que vai acontecer na quarta, na quinta-feira, se a gente acertar as agendas, nós vamos fazer o primeiro dia de treinamento. Então não vai ser no dia 3, vai ser no dia 5. Por quê? Porque nós precisamos sentar com as nossas células e ver ali quais são os mensageiros da paz, os semeadores que vão poder procurar uma casa de um filho da paz. Por exemplo, vamos supor, a irmã Nice tem umas pessoas que ela conhece que não são evangélicas. Então, de repente, ela conversa com uma amiga lá e fala assim, viu, você gostaria de ter uma casa de paz na sua casa? São 7 semanas. São 7 reuniões só. 1 horinha. E ela diz, pastor, eu consegui, eu tenho uma casa de paz. Aí, nós vamos pedir para uma líder, um líder acompanhar você. Porque é você quem conhece, ou senão os dois vão juntos com você. E vai ser maravilhoso. Do mesmo jeito pode acontecer com o Adriano, pode acontecer com a Neiva, pode acontecer com a Rosângela, pode acontecer com o Gervásio. O Gervásio fala assim, eu conheço, Genésio, meu Deus do céu. Eu estou falando de Gervásio, ele fala, Gervásio, ele fala, mas você conhece o Gervásio, não conhece? Conhece o Gervásio. Como diz o meu padrasto, é quase igual. Oi? Muda o seu nome. O meu também, Alberto, Roberto, Gilberto, Adalberto, enfim, está tudo certo. Só tinha uma vizinha que me chamava de Serginho. Eu falei, oi, Serginho. Eu falei, oi. E me chamou de Serginho 4 anos. Eu nunca falei nada. Aí um dia entregaram uma carta na casa errada. Falou assim, Alberto, mas não mora nenhum Alberto aqui, né, Serginho? Eu falei, pois é, sou eu. Ele falou, você é Alberto? Eu falei, sou Alberto, muito prazer. Ele falou assim, ué, eu pensei que o teu nome fosse Serginho. Eu falei, por quê? Não sei, você tem cara de Serginho. Gervásio. Brincadeira, me desculpa. Então, de repente, você tem lá alguns... A Sabrina ri demais. A risada da Sabrina dá para ouvir aqui. O Bartolomeu trocava o nome do Flávio.
Ele falou, poxa, você não podia ter um nome mais fácil? Aristóteles, por exemplo? Então, aí você tem lá algumas pessoas que você conhece e que precisa muito de Jesus. Porque esse amor deve arder no nosso coração, gente. Sabe por quê? A igreja de Jesus, ela está muito letárgica, ela está muito passiva, ela está dormente, isso não pode acontecer. De repente, você diz assim, poxa, eu quero me envolver nesse projeto, eu tenho que me envolver nesse projeto. Não é? A Rose, o Toninho. É assim que funciona. Tudo bem? Oi? Olha só, melhor agora. Olha polido, não é? Educado. Hoje a gente não vê muito isso, não é? Mas o prazer é nosso. Era verdade. A gente tem que trazer isso para os nossos dias, né? Então é por isso que eu falo, que a gente sente essa diferença. Não é verdade? E muito, verdade. Oi. Wagner e Neuza. Da onde são? Bragança. São Paulo. Que coisa, né? Vieram de vez para cá ou não? Vão e voltam? Agora? É de que região vocês eram? Tatuapé. Agora, mais tranquilo, clima de montanha. Mais em paz aqui. Né? É verdade. Vocês compreenderam? De repente vocês podem ser? Pode ser casa de paz, não é? Já pensou? Semeador, não é? Muito bom. Mas vamos ver isso, viu, Gabriel? Viu, David? A esposa já operou ou não? Não, vai operar que dia? Aí a gente vai fazer um filme com ela e a gente vai fazer aquela vaquinha digital, porque a esposa dele precisa fazer uma cirurgia por conta da visão. Ela tem quantos anos? 37. Imagina que nasceu o bebezinho, ela não conhecia nem o rostinho do bebezinho. Agora ela fez uma operação, ela já está enxergando melhor e logo, em nome de Jesus, né, ela vai fazer essa outra operação e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então vamos fazer essa vaquinha digital. Muito. Quem é você? Eduardo. E do lado? Tatiana. Elisângela. Alessandro. Alguns de vocês evangélicos ou não? Vou já dar uma casa de paz aqui. Já dar uma casa de paz aí. Né? Amém, que bom, que bom. Muito bem, sejam bem-vindos. Alessandra, vem cá um pouquinho. Ele sofreu um AVC e nós vamos orar por ele como igreja, o corpo de Cristo. Venha cá, filho. Vamos crer que Deus tem um milagre para ele, amém? Feche os olhos, filho. Diga, eu recebo a minha cura. Em nome de Jesus. Corre que calabassori andalabassa. Pai, em nome de Jesus, tu tens o poder de devolver os movimentos. Tu tens o poder de tocar nessas juntas, nervos, tendões, ligamentos, músculos. Tu tens o poder de dar o comando para este cérebro e restaurar toda a parte lesada, restituir, para que o milagre aconteça. Do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés, eu quero orar e profetizar o milagre do teu filho. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre e fecha a mão, filho. Abre e fecha a mão. 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 Abre e fecha a mão.
Estende o braço, estica. Ótimo. De novo. Ótimo. Sozinho. Abre e fecha a mão. Abre e fecha. Em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo o teu milagre. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Levanta o braço. Aí. Os dois juntos. Dá uma volta. Como é o nome da sua esposa? Elisângela, dá licença. Toca, Jesus. Devolve os movimentos para o Alessandro. Cura, sara, liberta em nome de Jesus. Consegue subir escada? Em nome de Jesus. Deixa eu contar algo a vocês. Uma vez eu fui em São Paulo e orei por uma criança que tinha uma perna menor do que a outra. Os pais estavam assim com muita expectativa daquele culto. E nós oramos, eles estavam indo para casa, e a mulher disse assim: amor, não aconteceu nada. Aí ele disse: vamos crer, vamos profetizar todos os dias, porque o pastor disse que uma semente de cura foi plantada naquele dia. Vamos crer. Aí eles acordaram de manhã e a criança estava mancando. Aí a mãe falou: meu filho, você colocou a palmilha? Ele falou: coloquei, mamãe. Ela falou: pronto, o pastor orou, ficou pior. Aí ela tirou a palmilha. E quando tirou a palmilha, Alessandro, a criança estava andando perfeitamente. A perninha da criança tinha crescido. E era bem mais curta. Coloca o vídeo da Paulinha, mas o segundo vídeo, ou o primeiro. Põe o primeiro. Rapidinho. Aí todos os dias você vai profetizar assim: eu creio na minha cura, eu recebo a minha cura, eu profetizo, eu creio. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus. Eu vou dizer uma coisa, Elisângela, Elisângela, não posso trocar o nome da esposa, eu não é? Gervásio, tudo bem, mas da esposa eu não posso. Só dele estar aqui hoje é um milagre. Sabe por quê? Porque você demorou para o seu atendimento. Só de você estar aqui é um milagre. Quando eu tive o AVC, eu estava voltando do Recife. Eu era caminhoneiro, quando eu tive o AVC, eu estava voltando do Recife. Cheguei de viagem, fiz a entrega em São Paulo, e daí vim para casa, daí eu procurei ajuda médica. Deixa eu falar um negócio para vocês. Gente, quando falta dinheiro, falta alguma coisa. Mas quando falta saúde, falta tudo. A saúde de vocês em primeiro lugar. Se precisar de ajuda, peça ajuda. E aquela coisa que a gente faz, viu? O homem faz muito isso. Eu vou dormir um pouquinho, depois passa, depois vou ficar bom. Não. Ó, a gente tem um médico ali, a gente sabe a importância de um tratamento ser feito quanto antes, principalmente num caso desse. Então, só de você estar aqui já é um milagre. Oi.
Meu Deus. Já tinha tido. Vai lá, filho. E vamos continuar crendo. Qual o nome dele para vocês orarem? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Mais uma vez, qual o nome dele? Deus abençoe. Amém. Põe o vídeo da Paulinha rapidinho só. Esse é o primeiro ou o segundo? Põe bem alto. Ela é uma moradora de rua, gente. Eu cheguei aqui, eu não sentia nem os dedinhos do pé. Do joelho para baixo, a minha perna era totalmente imóvel, não sentia nada. Podia bater nela, ela não existia. Era uma perna que não existia. Aí o joelho não dobrava, só andava com a perna esticada, tinha que fazer as coisas com a minha perninha esticada. Quando eu saí daqui, eu saí com a minha perninha, era uma maior do que a outra. Minha perna era uma maior do que a outra. E eu saí daqui com minha perninha dobrando os dedinhos. E hoje eu dobro minha perna. Hoje eu ando. Hoje eu sinto meus dedinhos, ando de chinelo. Eu não andava há muitos anos de chinelo, porque eu não tinha os dedos no banco, sabia? Hoje eu só quero andar de chinelo. Sou muito gratificada a Deus, muito mesmo. Quem não acreditava na cura, que acredite, porque Deus existe. E Ele tem a capacidade de curar você. Confie em Deus, venha, segue o Senhor. Pode ter certeza que Ele vai te curar também, assim como também fui curado. Bem, imagina que ela chegou aqui, e foi interessante aquele culto, né? Porque a gente começou a louvar, e eu me sentei aqui, eu falei, Deus quer fazer alguma coisa hoje, eu não sei o que é. Aí ela esboçou alguma reação, eu pedi para que alguém acompanhasse ela, para poder orar por ela. Aí ela foi relutante, eu fui lá, quando eu percebi que ela tinha uma dificuldade para mexer a perna, dobrar a perna, aí nós oramos por ela. Naquele culto, nós esquecemos de tudo, quebramos o protocolo, toda e qualquer formalidade. Foi o dia que Deus curou a Ana. Ela chegou, estava com as guias para amputar a perna. Ela ia amputar a perna, gente. Ela estava com as guias, é fruto do alemão que está aí, ó. Ela ia amputar a perna, gente. Já estava certo para naquela semana ela cortar a perna. Não sentia a perna. Já tinha feito todos os exames. Ela me trouxe os exames. Aí depois, a gente ora e a perna responde. Ela sente a perna. E eu apertei o dedo. Ai, meu dedinho. Senti o dedinho. E saiu daqui. E os irmãos, alguns, será? O Adiel encontrou ela na rua, andando, ele filmou, ele falou, pastor, ela está andando normal. Ué, eu falei, claro, a boa obra que Deus começou é fiel para completar, amém. Aí o que foi que aconteceu? Ela ficou perfeita. E a gente tem que resgatar isso para a igreja dos nossos dias. Quando a igreja se coloca em jejum, em oração, a buscar, amados, coisas tremendas vão acontecer. Amém? Vamos ficar de pé? Michele, quer falar alguma coisa? Ah, tá. Mentoria de mulheres na terça-feira. Tem um banner aí? Mentoria das mulheres terça-feira. Gente, está bombando. E nós vamos falar sobre família. Edificando os laços de família com a pastora Michele Calegari. Tem sido uma bênção as reuniões de mulheres e tem os encontros e tem as mentorias. Está uma grande bênção e as mulheres sabem disso. Amém? Que bom que vocês estão aqui. Vamos orar para ir embora? Giovanni, vamos fazer uma casa de paz? Vocês conhecem pelo menos 6 pessoas. Milton, conhece pelo menos 6 pessoas. Não é verdade?
Tanta gente aí que conhece muito mais do que 6 pessoas, que ainda não tiveram uma experiência profunda com Deus, mas vão ter. Amém? E vamos ter uma colheita linda, as nossas células já estão para se multiplicar, então em nome de Jesus nós estamos assim com uma expectativa muito linda no nosso coração. Aí depois nós vamos passar para vocês o cadastro da Casa de Paz, para aqueles que vão ceder as suas casas, e esse material que é nosso, que também vamos entregar aos semeadores, em nome de Jesus, ou mensageiros da paz, né, irmão? Gostei do irmão, o irmão presta atenção, né? Deus abençoe. Vamos orar? Diga assim: Tu és o dono do impossível, Senhor, e cremos que o Senhor está se movendo fortemente em nossos dias, dias que precede o avivamento. Cremos no profético, cremos naquilo que está por vir, e abrimos o nosso coração para experimentar tudo aquilo que Tu tens preparado para esta geração, e cremos também que o Senhor vai nos envolver nesse lindo projeto, em nome de Jesus. Deus, eu quero Te apresentar cada um que está neste culto presencial, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, e eu quero profetizar sobre a vida de cada um, uma semana de vitória, de conquista, de restituição, de experiência com Deus, quebrantamento, e que você possa, em nome de Jesus, estar orando e jejuando, porque o melhor está por vir. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã, vão para casa abençoados em nome de Jesus. Aplauda Jesus!